Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos ao vivo, dando início a mais uma live, uma segunda-feira de estudos hoje, com a ilustríssima presença do nosso irmão Inácio de Paula, quem a gente convidou com muito carinho para fazer parte conosco aqui das nossas reflexões. Seja muito bem-vindo, Inácio. É um grande prazer e uma grande alegria poder compartilhar esse momento com você. Nós vamos iniciar, meus irmãos. Isso. Nós vamos iniciar com uma música do nosso irmão Gildo, que ele vai cantar para a gente. Vocês já devem terem visto aí o nosso tema de hoje, Almas Gêmeas. É com você, Gildo. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Jesus conosco, uma alegria imensa estar com vocês. Diego, meu companheiro, e meu querido amigo Inácio. Nós vamos cantar a música, então, Alma Gêmea. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade. Em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade. Em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança,
porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, a me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Muito bom, meu irmão. Nós agradecemos ao nosso irmão Gildo pela belíssima canção da Elizabeth, a versão da Elizabeth Lacerda. Eu particularmente gosto muito dessa versão dela. Queria convidar o meu irmão Gildo, então, para ele fazer a prece inicial, para que a gente possa dar início, então, às reflexões hoje no tema Alma Gêmea. Que assim seja. Nesse momento eu convido a todos que estão irmanados nesta mesma frequência de amor e paz, para que esvaziemos o nosso íntimo, os nossos pensamentos agora se liguem aos pensamentos dos espíritos abnegados que estão conosco. Mestre divino, vós que sois toda bondade, toda luz, toda claridade do céu para conosco, esteja neste instante com todos que pelos canais desta live possam estar interagindo conosco e futuramente aqueles que também nos virão pelo canal do YouTube, para que esta mensagem seja espargida com amor, com singeleza de alma, mas com sentido de grande aprendizado para todos nós. Esteja conosco, nos abençoe, para que tenhamos uma noite de bênçãos e de luz na vossa presença. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como nós dissemos no início, hoje a gente tem a companhia aqui do nosso irmão Inácio de Paula, que vai nos auxiliar nas reflexões sobre o tema Alma Gêmea. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos os que estão assistindo aí, mandando recados para a gente na live. Eu queria dizer para vocês que qualquer questão, qualquer reflexão, qualquer apontamento que vocês quiserem fazer, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para fazer, a gente está atento aqui no chat, algum questionamento, se tiver ao nosso alcance, a gente vai responder dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensinou. O tema é Alma Gêmea, como vocês podem ver aí na tag aí da live, e a gente selecionou, meus irmãos, esse tema por fazer parte aí, talvez, de um hall de temas dentro do Espiritismo que muitas vezes geram muitas dúvidas, que as pessoas têm curiosidade em cima de saber, né? É um tema leve, é um tema polêmico, talvez, né? A gente tem aí algumas opiniões dentro da doutrina espírita, e por isso a gente selecionou esse tema para as nossas reflexões. E eu gostaria de dar início, então, com o nosso irmão Inácio de Paula, perguntando para ele aí, dentro da doutrina espírita, na sua caminhada, na sua jornada, nos estudos que já tem feito, né? O que ele acredita, o que ele acha dentro da doutrina espírita desse tema, almas gêmeas, e como o espiritismo enxerga o tema, né? O termo em si, almas gêmeas. Eu sei que a reflexão ela é muito profunda para ser feita em uma frase, em um pensamento curto. A gente vai batendo um papo aqui e vocês também, por favor, participem conosco. A palavra está com você, meu irmão. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a gentileza dos amigos aí de Nerópolis em me convidar para essa troca de impressões e juntos aprendermos um pouco mais acerca do tema proposto Almas Gêmeas. Ao mesmo tempo em que eu cumprimento o Gildo e o Diego,
e os irmãos aí do Centro Espírita. Também cumprimento os internautas que, por acaso, estejam conosco, acompanhando o nosso esforço de aprendizado conjunto nesta noite. Sejamos todos bem-vindos a este momento de reflexão. Sobre o tema, é sempre importante lembrar que, como está colocado no Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus é, no caso da Terra, o modelo e guia para a humanidade. E, se Jesus é o modelo e guia, é importantíssimo, antes de qualquer análise, de qualquer tema, ter em mente a ideia daquilo que ele propôs quando esteve pessoalmente conosco na sua mensagem da Boa Nova. A mensagem da Boa Nova se funda exclusivamente num sentimento. O sentimento do amor. E é claro que quando se fala em sentimento do amor, nós todos, no estágio planetário em que nos encontramos, temos ainda, naturalmente, uma dificuldade de compreender, na sua totalidade, a ideia desse sentimento. Mais uma coisa nós já sabemos, sobretudo com o auxílio da doutrina espírita, muito bem posta na questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos espíritos de todos os vícios, qual aquele que pode ser considerado como radical? Ou seja, de todos os defeitos, qual aquele que pode ser considerado o pior? A que os espíritos responderam: o egoísmo. E ao responderem que o egoísmo é o pior de todos os vícios, eles também complementaram dizendo que todos os outros vícios decorrem do egoísmo. E o contrário do egoísmo, do sentimento do egoísmo, é o amor. Porque o amor é aquele sentimento que faz que nós pensemos primeiro e antes de tudo no outro, no bem-estar, na paz, na tranquilidade e no equilíbrio do outro. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao amor tem a ver com a maneira como nós lidamos com o interesse do outro. E o contrário, o egoísmo, é quando nós nos preocupamos com o nosso interesse, com o nosso bem-estar, antes da preocupação com o outro. No caso do tema Almas Gêmeas, a doutrina espírita, através da sua obra básica, O Livro dos Espíritos, na pergunta 298, é claro. A doutrina espírita diz que a teoria das almas gêmeas não é uma verdade. Porque, se fosse uma verdade, significa que cada espírito teria uma metade com a qual se complementaria. Logo, esse tema é um tema complexo para a gente poder trabalhar, porque no nosso estágio, nós queremos encontrar ainda um espaço para que nós tenhamos algo especificamente nosso. E a ideia da teoria das almas gêmeas não se sustenta dentro dos princípios propostos pela doutrina espírita, como pode ser avaliado a partir da pergunta 298, 299 seguintes. Mas tem algumas nuances, já que o amor, esse sentimento por excelência, ele é posto num estado gradativo. Logo, esse sentimento nos acompanha desde a origem
do nosso estágio inicial como seres simples e ignorantes e vai nos acompanhar até o estado de perfeição, que é a nossa meta. E dentro dessa gradação, há nuances em que nós podemos, às vezes, discutir a questão das almas gêmeas numa perspectiva espírita. Eu gostei muito da sua iniciativa de iniciar aí a reflexão, trazendo Jesus como nosso modelo e guia, como um padrão a ser seguido e um padrão no mais alto grau de amor que nós devemos desenvolver. Eu percebo o rumo com que você leva a interpretação dentro da resposta que os espíritos deram a Kardec, dizendo que as metades eternas, de fato, elas não existem, porque um espírito ele é um ser integral, ele não é um ser dividido ao meio. Portanto, não pode haver em mim algo que é simplesmente a metade, e essa metade eu vou encontrar talvez nessa vida ou em outra. Eu sou um ser inteiro, né? Cada um de nós somos formados em unidade. Na verdade, ao longo das existências, fomos formando a nossa individualidade. Mas, quando você traz essa reflexão do amor, nós abrimos um parêntese ou um espaço para a reflexão da alma gêmea, que pode ser entendida na medida em que a nossa evolução espiritual, ela demanda o desenvolvimento do amor, e o amor entre dois seres, ele é também ensaiado nessa vivência de duas almas que se encontram e começam a experimentar esse sentimento. Então, na minha concepção, e eu acredito que conforme a gente vai fazendo essa reflexão, a gente vai perceber isso, quando os espíritos trazem o tema alma gêmea, é necessário fazer uma distinção. Talvez uma das formas de entender é olhar para os ensinamentos que os espíritos trazem com um olhar mais eterno. Se a gente for olhar a eternidade da nossa vida, tanto no início como aquilo que ainda vai acontecer, a alma gêmea, ela não se sustenta na nossa criação. Nós não fomos criados metades. Nós não fomos criados um designado para o outro e assim sucessivamente. E também não há um destino fatal para duas almas, mas no meio do percurso, no meio do caminho, o conceito de alma gêmea ele pode ser entendido no momento em que duas almas se encontram e existe uma sintonia perfeita entre elas, e elas escolhem seguir juntas para Deus. E tendo Cristo como modelo, a gente começa, inclusive, a entender uma das questões que está lá no livro do Consolador. Eu não vou aqui atropelar os bois, trazendo as questões principais, mas eu achei muito interessante quando perguntaram para o Emmanuel, deixa eu abrir aqui a questão, perguntaram para ele se essa teoria das almas gêmeas, né, se ela é real, qual seria então a alma gêmea de Jesus Cristo? E Emmanuel vai dizer que, representando para nós essa síntese do amor divino, esse modelo e guia que você enunciou, meu irmão Inácio, nós somos compelidos a considerar que na culminância espiritual, Jesus enlaçou no seu coração a mesma dedicação para a humanidade inteira, né? Então, a alma gêmea de Jesus aí representada no último grau desse amor, que a gente começa a ensaiar um pelo outro, num último grau aí, na culminância, se espalhando no exemplo de Jesus para a humanidade inteira. Eu queria ouvir um pouco dos irmãos agora. O problema é que a doutrina espírita hoje, quando estabelece um ponto de partida no processo evolutivo e também estabelece um ponto de chegada, nós temos nesse intervalo entre o início da jornada, que a doutrina espírita chama de simplicidade e ignorância,
e o ponto de chegada, que ela chama de perfeição, nós temos uma estrada que nós chamamos de evolução, ou estrada do progresso. E essa estrada é exatamente para que a gente possa ir acumulando ou assimilando esse sentimento do amor, que começa em latência, o menor possível, para alcançar o seu apogeu, o seu grau máximo, que é a perfeição. E aí, nós vamos entendendo que o sentimento do amor, ele vai variar de espírito para espírito, de acordo com o estágio evolutivo que cada espírito vai alcançando. Há espíritos que, em determinado estágio evolutivo, se sentem atraídos para um outro ou para alguém que lhes serve de propulsor, de mola mestra no processo evolutivo, para que ele continue caminhando. Mas, quando nós alcançamos o sentimento do amor no seu estágio máximo, nós já não teremos particularidades, nós teremos comunhão. E a comunhão se dará pela afinidade com aqueles que já comungam conosco o mesmo nível evolutivo em que nós nos encontramos. E quanto mais elevado o nível evolutivo, menos interesse pessoal ou individual. E mais interesse universal, mais interesse generalizado do bem do outro. De maneira que, quando nós alcançamos determinados graus da evolução, no sentido do afeto e do sentimento do amor, toda aquela pessoa que chegar naquele grau será uma alma gêmea nossa. Gêmea não no sentido da exclusividade, mas gêmea no sentido da afinidade. E nós tiraremos da ideia e do conceito a ideia de que gêmeo, no sentido de ligação afetiva ou sentimental, tem a ver com exclusividade ou com individualidade. Gêmeo para nós será aquele que é capaz de, como nós, do estágio em que nós alcançamos, de pensar, sentir e agir na mesma direção. Ou seja, todos aqueles que alcançarmos o grau de Jesus, seremos alma gêmea dele. E todos aqueles que nos alcançarem nesse estado, serão almas gêmeas nossas. Mas e no outro estágio, tem alma gêmea também? Tem. Nós estamos cheios de alma gêmea, no estágio em que nos encontramos. Toda vez que nós encontramos alguém que pensa, que sente e que age no nosso padrão, ainda que seja um padrão inferior, aquela pessoa é uma alma gêmea nossa. Daí porque também muita angústia, porque dá uma dificuldade imensa, porque nós não conseguimos sentir apenas com uma pessoa. É com aquela que pensa no mesmo padrão que nós pensamos, a chamada afinidade ou simpatia. Sim. Gildo, quer participar? Quer aumentar alguma coisa? Então, maravilha o que nós estamos falando. Inácio, problematizando um pouco a questão, trazendo um pouco assim, vamos entender, o Emmanuel traz bastante acervo, bastante, vamos dizer assim, reflexões acerca desta ideia de almas gêmeas que não destoa disso que você está dizendo. Ele elenca algumas situações interessantes, em obras que são bastante conhecidas. O próprio Consolador, ele faz uma referência, inclusive, quando a FEB foi editar o livro, eles queriam saber, né, o porquê, se era para deixar aquilo mesmo, se tinha tido algum erro. Ele fez questões, olha, se vocês quiserem colocar uma adendo, fazer alguma consideração, vocês o façam. Mas eu estou me reportando que o entendimento é ipsiliter desta forma.
não é? Como é que você vê essa questão do Emmanuel, por exemplo, lá no Consolador, onde ele desmistifica que não se trata de metades, como o Diego introduziu, não é? Não se trata de eu estar procurando em outro espírito, né, aquilo que... Como é que você vê o posicionamento do Emmanuel nesta obra? Tem outras, né, que a gente vai discutir, mas, assim, uma obra que no nosso entendimento, muito transitável na doutrina espírita, que é o Consolador. Verdade. No livro Consolador, a partir da questão 322, quando Emmanuel vai tratar do sentimento do amor e da questão das uniões, e, respondendo à pergunta dos encarnados, ele vai tratar, na questão 323, da teoria das almas gêmeas. E ele vai tratar, por isso que foi importante a gente falar que o amor, esse é o sentimento por excelência, que vai abranger desde o início da caminhada até o fim da caminhada. E o próprio Emmanuel vai dizer em O Consolador que ele externa a opinião a partir do nível evolutivo em que ele se encontra. Mas ele não está externando a opinião sobre a alma gêmea na sua inteireza, em toda a abrangência que o amor significa. Inácio, você acha que... o nível em que ele está faz muito sentido. O nível a que ele está... das almas gêmeas. O nível por isso que ele está... o nível que ele está, você acredita que Emmanuel, quando ele lançou aquela resposta, a Lívia estava ali pairando nos pensamentos e nos sentimentos dele? Bom, quem sou eu para invadir o pensamento e a mente de um espírito dessa envergadura? Porém, pela resposta, por tudo aquilo que nós conhecemos historicamente, trazido por ele mesmo, na sua luta e trabalho para a conquista do sentimento pleno, nesse estágio é possível que Lívia seja, de alguma forma, aquele ser que funciona como combustível, que funciona como mola propulsora ou como catapulta para arremessá-lo a níveis superiores. E então ela acaba sendo, de certa forma, um instrumento com o qual ele busca a afinidade plena para alcançar o sentimento do amor na sua plenitude. Mas ele próprio faz questão de dizer que ele não retira nada da resposta que deu sobre a teoria das almas gêmeas, mas ele faz questão de ressaltar que essa posição tem a ver com o estágio em que ele está e do ângulo que ele é capaz de alcançar, que é muito maior do que o meu. E, portanto, mas considerando a questão do egoísmo, porque quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o pior vício para o nosso estágio, os espíritos vão dizer que é o egoísmo. E o egoísmo se nutre do interesse pessoal. Por mais que nós estejamos avançados no planeta Terra, ainda há um forte indício de que nós nos movimentamos ainda pelo interesse pessoal. É claro que mesmo esse interesse pessoal varia de espírito para espírito, de acordo com o nível evolutivo. Quanto mais evoluído, menos interesse pessoal, portanto, menos egoísmo.
Porém, quanto mais atrasado espiritualmente, mais interesse pessoal e, portanto, mais egoísmo, porque aí nós queremos que a coisa funcione mesmo para o bem, de acordo com a nossa perspectiva, com o nosso olhar, com a nossa vontade. E eu acho esse livro consolador e essa temática abordada a partir da questão 322 extraordinária, mas ela tão problemática e tão polêmica que o próprio orientador Emmanuel teve que fazer, no final da obra, um adendo, fazendo algumas considerações acerca dessa questão da alma gêmea. Eu acho que eu, no estágio que eu estou, eu adoraria saber que eu tenho uma alma só para mim. E essa alma faria uma espécie de complemento comigo. E no estágio que eu estou, por enquanto, eu seria capaz até de elencar aquela alma ou aquelas almas que eu acho que poderia funcionar como essa metade propulsora do meu processo evolutivo. Mas eu reconheço que o amor mesmo, na sua pureza, e sendo Jesus o nosso modelo e guia, o amor, ele não pode ser caracterizado por aspectos de individualidade, mas assim de visão genérica e global, em que nós somos capazes de pensar no bem do outro, na sua máxima profundidade, seja ele quem for. Inácio, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, porque é o seguinte, tem um universo de mulheres, centenas, milhares, que vão querer pegar nós e fazer picadinho, não é? Porque nós estamos falando à luz da doutrina espírita, né, como o próprio Emmanuel disse, nós não podemos engolir podemos não aceitar 9 inverdades, mas não podemos acatar uma mentira, tá certo, né? Mas assim, e as pessoas foram condicionadas num psiquismo do conto de fadas, o Inácio, não é? Nós temos aí, ao longo da história da humanidade, quantos romances belos, né? Que nós temos aí a busca de Romeus e Julietas da vida, buscando, ao longo da existência desta ou de futuras, né, se encontrar com esse grande amor da vida. Claro que nós não vamos exacerbar a entender que nós estamos falando aqui das metades da laranja do Fábio Júnior, mas que no percurso, mas um entendimento assim, lá no livro Renúncia, por exemplo, quando, não é, ele que é também de Emmanuel, parece que é muito próximo, seria muito próximo esta compleição desse amor, já que nós somos viajores e que estamos num estágio ainda, segundo andar, de provas e expiações, seria, assim, muito interessante, como você mesmo disse, sabemos que tem um espírito de elevada estirpe mandando boas emanações para dizer assim, olha, eu estou te aguardando, não desiste não, né, continue, não é? Eu acho que seria muito pertinente, mas longe, né, de pensar dos amores platônicos e de que estamos vivendo para encontrar essa cara metade, né, de que tanto fala o universo aí, como a música do Fábio Júnior mesmo propõe, né? Mas seria interessante dessa linha, não é? Já que estamos no meio do percurso, esse entendimento. Eu acho, Gildo, esse exemplo que você citou aí, tentando amarrar um pouco do que você falou e do que o Inácio falou, lá do livro Renúncia, ele é muito interessante porque a gente olhando realmente essa questão do amor platônico, né? Quando a gente fala de alma gêmea, as pessoas logo elas veem essa imagem, né? De dois seres que são loucamente apaixonados e o amor, na verdade, entendido no sentido muito restrito que a gente consegue alcançar. Mas o livro Renúncia, ele vai trazer com o espírito de Alcione, ou Alcione, como alguns preferem, um amor que, na minha visão, ele se enquadra na questão da alma gêmea, inclusive é citado esse termo lá no livro, mas sobre uma ótica muito mais profunda do ser,
que é o amor, na verdade, não do Pollux, que é o espírito que Alcione vai tentar resgatar. Talvez ele se enquadraria nessa questão que você citou, de ter alguém ali nos inspirando, nos puxando para cima, mas o amor que Alcione sentia por ele, talvez representando aí essa manifestação de um amor que começa a se encaminhar para o amor universal, o amor que ela aprendeu, que ela desenvolveu por ele. Ela, para quem não conhece a obra, Renúncia, é o último romance de Emmanuel, naquela série de romances que vai a 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e depois o Renúncia. A Alcione, ela era um espírito que já tinha um certo grau de evolução, que não necessitava mais reencarnar, e ela pede para poder reencarnar, porque o seu amado, um de seus amores, talvez aquele que ela considerava como a sua alma gêmea, estava em uma região de sofrimento. E ela, inclusive, ela é orientada por um de seus mentores, inicialmente, a não... Desculpa, meu celular tocou aqui. A não reencarnar. Ele orienta ela porque ela estaria sujeita a todas as vicissitudes da carne, né, da matéria, e mesmo assim ela insiste e ela reencarna, não para viverem esse amor platônico. Eu quero que a gente perceba aqui o amor, né, nesse contexto da alma gêmea que Emmanuel tentou nos colocar lá atrás, e que o Inácio muito bem colocou aí na visão do amor verdadeiro, que o modelo é Jesus lá na frente, mas nesse percurso aí do desenvolvimento do amor, desse espírito, ela reencarna não para viver um amor platônico junto com o seu amado Pollux. Pelo contrário, eles não viveriam como um casal aqui. E ela reencarna, ele iria seguir o caminho do celibato, ele era para se tornar padre, e ela iria viver ali, ter presença na sua vida para tentar inspirá-lo, né, pelo caminho do bem. E ela passa por uma série de sofrimentos, eles se apaixonam, né, como era de se esperar, ele cai em vários erros novamente, e no momento ela retorna para a sua vida, ele já estava casado. Quem quiser ler a obra é fantástica mesmo. Inclusive ela desencarna nos seus braços, ele não sabendo que ela estava presa ali, ele era um padre já com muita influência, ela tinha sido presa por heresia, acusada de heresia, e ele não foi lá ver quem era a prisioneira, não sabia que era ela, e quando ele chega, ela está nos últimos instantes, e ela dá graças a Deus de poder reencontrá-lo no último momento ali, e ele pensa, né, tendo reencarnado, tendo passado toda aquela vida, ele encontra ela naquela condição, por influência sua, inclusive. Enfim, o que eu quero ressaltar aqui é o tipo de amor que foi desenvolvido no coração de Alcione pelo Pollux, né, que depois se tornou o Padre Carlos, mas esse tipo de amor que foi ressaltado por Emmanuel ali, quando ele defende a tese das almas gêmeas, como se fosse um ensaio, quando nós escolhemos essas duas almas que se aproximam, que se afinizam e decidem marchar juntas para Deus, e desenvolvem um grau de amor supremo, o mesmo ensaiando ali o amor que eles vão sentir depois pela humanidade inteira. É interessante observar que no nosso estágio, nós todos ainda estamos dentro daquilo que o Gildo colocou, no sonho da fantasia. No fundo, todos nós, pela ânsia da necessidade de ser feliz plenamente, ainda criamos, historicamente, a ideia de que teremos para nós, característica própria do egoísmo, uma alma específica. Teremos para nós aquela alma que será só nossa e de mais ninguém, com quem eu poderei comungar toda a felicidade do mundo, como se a felicidade fosse algo restrito apenas a esses seres que, entre aspas, se amam. Quando nós entendemos o amor na perspectiva da Boa Nova, ou na perspectiva do Cristo, a nossa felicidade plena
se dará quando nós somos capazes de colocar o interesse do outro acima do nosso. Por enquanto está muito difícil, é melhor ficar no conto de fadas. Sonhar com Romeu e Julieta, sonhar com algum vampiro, só meu, sonhar com um filme desses hollywoodianos, em que no final dá certo para dois apenas, independentemente do resto da humanidade. E isso faz parte do nosso estágio evolutivo, e é natural que nós ainda sonhemos com essa ideia individualizada de uma alma gêmea. Mas, segundo algumas piadas que há por aí, toda vez que a ideia da alma gêmea aparecer, é possível que nós teremos muitas algemas, que nos prenderão, porque toda vez que eu buscar a satisfação pessoal, por mais lindo e romântico e histórico que seja, será sempre ainda um estágio de imaturidade espiritual. Mas que faz parte. Ninguém vai alcançar o último degrau da escada se não passar pelos anteriores. E também, por mais que eu queira defender aqui, teoricamente, racionalmente, que a lógica é que nós alcancemos um nível de perfeição que nos faça sentir amor de maneira universal, no meu estágio, eu ainda estou mais para a fantasia, estou mais para o romance, estou mais para a novela, estou mais para o filme, ainda que seja de vampiros, que diga respeito a um amor restrito a duas pessoas. Porque, egoicamente, no fundo, é isso que nós acabamos fazendo no estágio em que estamos. Por isso, o nosso planeta é de provas e expiações. Mas já é um degrau à frente, né? Não duvido. Emmanuel faz uma reflexão em relação à monogamia, né? A monogamia, ela é uma conquista do espírito, né? Nós que lá atrás, esse sentimento, ele era muito mais animalizado, né? Então, ainda que a gente ainda não consiga atingir esse nível de amor que é uma renúncia, que é sacrifício, que enxerga o outro, a felicidade dele, não um objeto para a própria felicidade, mas o compartilhamento, né, da felicidade, a busca pelo um amor mais sublime, a sublimação desse sentimento, nós, no sentimento que nós estamos, já é um degrau à frente, né? Inclusive, na justificativa que Emmanuel dá para manter a tese dele das almas gêmeas, ele vai, no meu entender, ele usa como argumento justamente isso, que para nos imunizar contra o pansexualismo do século, né? Então eu acho que ele quis manter justamente ali a teoria das almas gêmeas, para talvez, meu irmão Inácio, meu irmão Gildo, para manter esse sentimento aceso em nossos corações, das almas gêmeas e tal. O que está aceso em nós, inevitavelmente, é esse sentimento extraordinário do amor. Ainda que em brasa, ainda que em pequena chama, mas esse sentimento será cada vez mais energia. E ele atingirá o seu apogeu, a sua plenitude, quando nós formos capazes de amar incondicionalmente. Não a um ser, mas a todos os seres com os quais nós estivermos em contato. Eu sei que isso é muito frustrante, inclusive para mim. Eu gostaria de escolher uma alma para mim, entendeu? Eu gostaria de viver um grande romance desses, muito bacana. Mas a vida nos criou para caminhar do estágio de simplicidade e ignorância, ou seja, o menor ponto, latência, até o mais elevado ponto, a perfeição, é aquilo que nos aguarda. E, enquanto isso, na medida do possível, comecemos devotando a um ser, comecemos amando a uma família,
Comecendo amando aos nossos, até que possamos amar a todos. Esse é o nosso destino. E aí sim, a alma gêmea será toda aquela capaz de, num sentimento universal, sentir, pensar e agir como nós, o nós como eles. Por enquanto, o grande equalizador de tudo isso é Jesus, nosso modelo e guia. E a boa nova que ele trouxe é a boa nova do amor, no sentido universal, e não no sentido restrito e individual. Então, Inácio, assim, se você já nos brindou com reflexões lindíssimas, só para os nossos amigos que nos acompanham, para que eles entendam que, na ideia de almas gêmeas, Jesus é o grande amor da humanidade, a ponto de despir da sua glória e vir dar o exemplo maior. E então ele é, sem dúvida, a alma gêmea da humanidade, a ponto de ter se doado, a ponto de o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, nos mostrando e dando justamente o patamar de que todo homem será um anjo, assim como todo anjo já foi um homem. Né? Então, assim, é possível que vocês alcancem mediante vocês trilharem, como foi registrado por João, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, para que essa teoria, né, fosse assim, vamos dizer assim, bem entendida, Jesus é, sem dúvida, a alma gêmea da humanidade. Também por isso, Gildo, a Terra, os seres humanos, os homens são representados no Evangelho como a noiva, né? A noiva e o cordeiro, a noiva e Jesus, o esposo, né? Nessa relação. E não só Jesus, a alma gêmea da humanidade, mas a humanidade também, a alma gêmea de Jesus, o seu grande amor, pelo qual ele, inclusive, deu a vida. Pois não, Inácio? Assim como minha, talvez, última participação, para aqueles que desejam aprofundar o assunto, eu gostaria de recomendar aí essa obra a que o Gildo e o Diego se referiram, que é o Consolador, e da pergunta 322 até a pergunta 331, dá para se ter uma discussão razoável acerca disso. E no Livro dos Espíritos, seria muito interessante que a gente fizesse uma busca a partir da pergunta 298, quando Kardec, tratando sobre a vida no mundo espiritual, ou a vida do espírito, também vai tratar dessa questão e dessa teoria das almas gêmeas. E, é claro, há muito ainda por explorar, e até lá, nós, como alunos, numa jornada de aprendizado, teremos que enfrentar várias lições, em que nós vamos descobrindo o que ainda nos falta para a plenitude do amor que liberta. Por enquanto, nós estamos no amor que, por enquanto, prende mais do que liberta. Por enquanto, nós estamos muito mais para a algema do que para almas gêmeas. Eu gostaria só de ler, para a gente poder... Pois não, Gildo? Não, pode falar. Um comentário aqui da Terezinha de Jesus. Minha mãe, viu, Inácio? Ela está participando aqui pelos comentários aqui do Facebook. Ela disse assim, inclusive ela está lendo a obra 50 anos depois. Ela disse assim, hoje já podemos acreditar que essa alma gêmea não tem que ser somente homem e mulher, mas filhos, irmãos. E esse é um conceito muito interessante, inclusive você vai ler, mãe, nessa obra, não sei se você chegou já nessa parte, mas no livro 50 anos depois, existe uma relação caracterizada como de almas gêmeas, né, da Célia, né, com o espírito Ciro, e é muito interessante notar também ali um amor sublimado nessa relação, onde a Célia e o Ciro apaixonados, o Ciro, ele desencarna, né, e ele retorna depois,
e quem vai cuidar dele, depois ele vai desencarnar de novo, mas quem vai cuidar dele é a Célia. Ela recebe de novo ali nos seus braços aquele que ela entendia, ela enxergava, né, como a sua alma gêmea. Então, concluindo aí, inclusive, o que minha mãe acabou de dizer, não só numa relação homem e mulher, mas esse ser que muitas vezes nessa jornada a gente elenca, né, para seguir juntos aí por um período rumo a Deus, ele não vem simplesmente na forma de um companheiro numa relação amorosa, mas uma amizade, um pai, filho, irmãos, amigos, né? Com certeza. E, como diz assim, nós temos muito que jornadear e aprender, mas foi muito bom. E, assim, eu gostaria muito, Inácio, de agradecer a esse convite que você tão generosamente aceitou, né, desse bate-papo comigo, com o Diego, né, nós aqui, na referência do Centro Espírita Luz e Caridade, Nerópolis, que temos um apreço enorme por você, das contribuições, né, que você já deu para conosco, nas muitas edições que nós tivemos aqui, né, dos trabalhos que nós realizamos aqui, dos muitos encontros em que nós pudemos aprender um pouco disso que você tem na condição de dispenseiro dos mistérios de Deus, recebido, né, na sua jornada, na sua condição de doador incondicional daquilo que tem recebido, né, aquilo que você tem recebido, você tem doado. Nossa, assim, muito obrigado, e que não seja o primeiro, mas seja, assim, o estandarte de vários outros encontros, de vários outros bate-papos, Inácio, que a gente vai ter de assuntos outros que eu, Diego, nós colocamos esses assuntos aí, assuntos que são polêmicos, que têm visões, né, distintas, que ainda precisa construir, não uma ideia definida, mas um delineamento do entendimento que a gente tem para o momento, até porque nós não estamos ainda em um estágio de compreensão do absoluto, vivemos na relatividade, né? Temos profissões relativas, temos situações familiares, afetivas, tudo isso de uma forma relativa, até porque o dia que alcançarmos o absoluto, estaremos num estágio muito excelente, né? Não necessitando mais, viu, Inácio, de ir ao banco. Eu adoro a sua reflexão do caixa. Em tempo, você faça ela aí, né, da angústia que é de chegar no caixa e verificar o que está do outro lado lá, né? Mas isso a gente deixa para depois. Um grande abraço, meu querido, todos os irmãos aí de Anápolis, e estou, assim, muito feliz de você ter estado conosco. Jesus sempre contigo. Um grande beijo, um abraço fraterno, e que a gente encontre num futuro muito breve e mais um bate-papo aqui com o amigo Diego, ok? Sou eu quem agradece a alegria dessa noite, de poder estar com os amigos, também sofrendo as mesmas limitações, também sonhando as mesmas expectativas e também desejando crescer. Agradeço aos irmãos me terem dado essa honra e essa oportunidade de estudo conjunto. Queria agradecer também a presença do Inácio aqui, foi muito bom, viu, Inácio? Poder compartilhar esse momento com vocês, essas reflexões. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Fica ligado, a gente vai te mandando aí, a gente vai conversando para que a gente possa repetir esses momentos aqui. Muito bom, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de cada um que participou, das pessoas que comentaram. Teve muitos comentários aqui, o pessoal mandando boa noite para a gente, o Rodrigo falando que o bate-papo estava muito bom, o pessoal comentando que espera sair da algema para entrar, de merecer de fato fazer parte dessa alma gêmea aí. Que bom que o pessoal gostou. A gente se encaminha para o final, então eu agradeço mais uma vez a Jesus e a espiritualidade pela oportunidade, com todas as limitações que a gente tem, de continuar aqui aprendendo. Muito obrigado por tudo. Eu convido o irmão Gildo para fazer a prece de encerramento. Mestre Divino, nós só temos nesse instante um sentimento de agradecimento pela oportunidade de reflexão de um tema que
a construção histórica nos remete ao egoísmo, à vaidade, ao provimento de alguém exclusivo para nós mesmos. Mas ensina-nos o amor universal, ensina-nos a ser cada vez mais desprovidos desses sentimentos, ainda muito primitivos, mas que no estágio que nos encontramos, estamos felizes por estarmos caminhando e dando um passo de cada vez. E que, ainda que algemados por nossos interesses pessoais, possamos ir desfechando-os à medida do nosso desprendimento, à medida que conseguirmos assimilar o vosso verdadeiro amor, que estamos longe, estamos a zilhões de anos de compreender na sua excelsitude. Nos despede debaixo deste amor, mesmo ainda que não o compreendamos na sua totalidade. Esteja com todos nós, permaneça com todos nós, que assim seja.